Esse Jonas, ele nos ensina muito sobre identidade. No caso, a identidade dele está indo no caminho contrário ao caminho que uma identidade vencedora deve ir. E isso já começa no início do livro, quando ele vai literalmente na direção contrária que Deus pediu para que ele fosse. Deus pede para ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Um é norte, outro é sul, por exemplo. Quando ele se movimenta para Tarsis, ele está indo para o ponto até então mais distante conhecido territorialmente na época dele. Ele queria fugir de Deus. Por quê? Ele sabia que se ele pisasse em um território desconhecido, aquele território não tinha um Deus que fosse inserido ali como dono daquele lugar. Então ele ia viver longe de Deus e ele ia viver longe do que Deus pediu para que ele fosse. Ele queria de fato enterrar a identidade dele. Ele queria de fato se despedir do que Deus pediu para que ele fosse. Essa história de se despedir do que Deus pediu para ser, ela se repete algumas vezes na Bíblia. E aqui eu vou fazer alguns paralelos entre o Jonas e entre o Pedro, apóstolo. O Pedro também deixou de ser, em alguns momentos, o que Deus pediu para que ele fosse. E um dos momentos mais emblemáticos é quando Jesus, pós-ressurreição, marca o encontro com ele, com os discípulos, e o Pedro, ao chegar na praia, não encontra Jesus da forma como esperava encontrar, e ele tira a capa e volta para o barco e começa a fazer o que ele sempre fez, pescar. E quando ele vê que era Jesus que estava na beira, esperando ele, como ele disse que estaria, o Pedro pega de novo aquela capa, que dias antes tinha lhe caracterizado como discípulo de Cristo, e coloca aquela capa de novo e nada até Jesus. Então, o que fica claro nesse paralelo do Jonas e do Pedro é que quando a coisa não é do jeito que eu quero que ela seja, ainda que Deus é que esteja pedindo para que aconteça alguma coisa, se não é do jeito que eu gosto, é possível que eu caminhe em uma direção contrária à que Deus pediu para que eu caminhasse. O Pedro desistiu de ser discípulo por alguns instantes e o Jonas desistiu de ser profeta por alguns instantes. O Pedro tinha diversos motivos: a vergonha, a traição, a frustração. O Jonas tinha um motivo em especial, que fica claro quando nós abrimos a nossa Bíblia em 2 Reis. Se você puder, abra sua Bíblia aí, capítulo 14, a partir do versículo 23, que está escrito: no 15º ano no reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, tinha levado Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebor-Hamate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então aqui é a primeira vez que o Jonas é citado na Bíblia, e é onde nós mais ouvimos sobre quem Jonas era. É onde nós temos o maior plano de fundo da identidade do Jonas. Primeiro, ele era alguém próximo do rei. Segundo, ele era alguém que tinha um pai, o Amitai. Ele era profeta e ele morava em Gat-Hefer. Aqui nós já temos substâncias suficientes para entender a identidade desse sujeito. Primeiro, vamos pensar o seguinte: ele era próximo do rei. Geralmente o profeta não é próximo do rei. É só lembrar do Amós e lembrar do Ageu. O profeta confronta o rei. O profeta denuncia o rei. O profeta deixa o rei desconfortável. O profeta deixa o rei sem sono. O Jonas não. O Jonas disse algo que, de certa forma, favoreceu o reinado de Jeroboão, ainda que o Jeroboão não tivesse feito nada de bom. Ele não se afastou de nenhum caminho ruim que o rei antes dele percorreu. Então, o Jonas já tem uma identidade um pouco
mesclada com o ego aqui nesse momento, porque ele fatalmente tinha uma conexão com a escola de profeta de Elias, e quem entendeu o que é profeta a partir de Elias, sabe que o profeta não amacia, sabe que o profeta não fala o que o outro quer ouvir, sabe que o profeta corre mais risco do que recebe mimo. Então, nesse sentido, a identidade do profeta está bem estabelecida, ele é mensageiro de Deus. Nesse ponto está claro o que é um profeta, mas começa a ficar um pouco complicado quando eu já estou colocando a minha vontade dentro do que Deus pediu para que fosse feito. É basicamente, Deus te chamou para ser pastor, mas você quer ser pastor de um tipo específico de gente que você gosta. Deus te chamou para liderar a célula, mas você não abre a sua casa para um tipo de gente específico que você não gosta. Então está claro que Deus te chamou para fazer alguma coisa, mas dentro do que Ele te chamou para fazer, começa a existir o que nós chamamos de seletividade. E aí a identidade começa a ser fragmentada, não pela vontade de Deus, mas pela minha vontade. E isso é carnalidade, consequência da nossa queda. Todos nós aqui, sem interferência do Espírito Santo, temos uma inclinação natural para intervir nos planos de Deus para a nossa vida. É por isso que nós temos que aceitar ser filhos de Deus, não porque nós estamos dando permissão, mas porque estamos abaixando as nossas armas e falando, a minha vontade não existe, agora é a sua vontade. Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, quando nós dissemos isso, não é meramente uma repetição, é uma declaração poderosa de que a nossa identidade já não depende mais de nós, está nas mãos dele agora.